Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre marketing de afiliados e como isso vai impactar dentro da nossa atividade de consultoria. O mercado de afiliados, gente, ele é muito mais amplo do que a maioria das pessoas imagina. E parece que é algo novo, né? Foi visto, foi colocado dentro desse contexto como se fosse algo recente, algo novo. Não, gente. O mercado de afiliado ele já é uma realidade dentro da internet há muito tempo mesmo. Já existia o mercado de afiliados antes mesmo da pandemia, né, que foi o boom do digital, vamos dizer assim. Mas o que tem acontecido, né? Algumas pessoas elas têm se apropriado do fato dos consultores e consultoras de beleza natura não conhecerem esse mercado. E aí, gente, começam aquelas falsas promessas, né? As promessas de que você vai ficar rico. Ou mesmo começam-se a divulgar fake news, sabe? Aquelas historinhas de que tipo, a Natura vai acabar com o espaço digital. Então não tem nada oficial falando sobre isso. Eu quero mesmo que vocês conheçam o que é o mercado de afiliados e veja se de fato faz sentido. Se você recebe uma proposta, se você vê alguém falando de uma forma fantasiosa sobre esse assunto, você vai ter critérios, né? Você vai ter ali o mínimo de conhecimento para saber interpretar o que de fato é esse mercado e se isso é de fato para você. Então, gente, o mercado de afiliados, como eu falei, já é um segmento dentro do mercado, é uma realidade há bastante tempo. Eu não pretendo me alongar muito nessa aula, até porque eu não sou especialista dentro dessa área, tá? Eu quis trazer o que eu tenho de conhecimento para vocês, para que vocês não passem por essa coisa de se sentir enganado, de comprar gato por lebre, tá? Porque tem muita gente vendendo aí a ideia de você ficar milionário, de você trabalhar, de você viver sem fazer estoque, de vender de casa como se fosse algo, fato simples, né? Você entra ali para o mercado de afiliado e em minutos você vai estar rico. Não é assim que funciona, gente. O mercado de afiliado, ele ocorre inclusive em vários segmentos, não só dentro da consultoria. Então, existem as plataformas em que você pode entrar, se afiliar, né? Ou seja, você faz um cadastro ali e a partir daquele momento que você está cadastrado dentro dessas plataformas, você consegue fazer indicações de produtos. Eles podem ser produtos físicos ou podem ser também produtos digitais. Então, antes, quando o mercado de afiliado ele ficou muito famoso dentro da Hotmart, né, da Eduz, dessas grandes plataformas de infoprodutos. Então, era uma realidade mais comum a gente ver pessoas indicando, né, cursos, e-books, mais infoprodutos. E aí, o que acontece? A gente tem outras plataformas de produtos físicos, né? Que aí se popularizou aqui no Brasil. Esse tipo de comércio dos afiliados. Não é só você entrar e fazer dentro dessas plataformas seu cadastro que você vai ter sucesso, né? É necessário que você, de fato, consiga vender. E aí, gente, o que entra aí dentro também das polêmicas que está entrando no meio de toda essa conversa? Entra aquela história das comissões, tá? Então, cada plataforma e cada tipo de produto que você vai vender dentro desses sites, né, que você vai indicar, digamos assim, eles têm um valor de comissão. Eles variam, por exemplo, entre 3% e 15%. Se for, por exemplo, na Eduz, na Hotmart, você consegue fazer, como é que eu posso, indicações até com 50%, 60% de comissionamento. Só que vale-se dizer que no orgânico, para quem trabalha com marketing de afiliados, você conseguir um resultado expressivo é muito difícil. Um resultado expressivo que faça você de fato largar, por exemplo, o seu trabalho que você já faz para sobreviver, como no caso de nós consultores, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui, certo? É essa realidade que eu quero trazer para que você não cresça aos olhos achando que o mercado de afiliado é um mercado que vai mudar a sua vida do dia para a noite, que você vai entrar, você vai fazer ali 1 ou 2 cursos e ali já vai ter tudo que você precisa para você de fato, digamos assim, engrenar e crescer, tá? É muito necessário que você compreenda
que é um negócio. E como qualquer negócio que você vai entrar, é necessário que você compreenda o mínimo possível daquele segmento de mercado. E aí eu lhe pergunto, né, o que você entende sobre marketing digital? Quais são os pilares do marketing digital? Você já conhece sobre isso? Você acredita que você tem já um bom posicionamento, algum começo para que você de fato arrisque nesse mercado? Porque senão, gente, né, vale a gente ter essa reflexão, senão você tem que buscar, tá certo? O mesmo vale para quem, por exemplo, pensa em empreender, seja lá qual for o segmento. Muitas vezes a pessoa tá lá vivendo do CLT e ela pensa em fazer uma transição de carreira para empreender e acha que vai começar um negócio, vai trabalhar menos, né, vai ganhar mais. Ela tem a mentalidade de achar que empreender tem uma liberdade que você consegue só empreendendo, vai abrir o negócio vai ser milionário assim do dia para noite. E a gente sabe, quem é empreendedor e vive do seu empreendimento, sabe que não é bem assim que a banda toca, né? Muitas vezes a gente trabalha muito mais do que de fato a gente trabalharia ali aquelas horas quando é CLT. Então é muito necessário que a gente tenha essa clareza. Para quem já é consultor e já tem essa estrutura montada, você já consegue viver da sua consultoria, gente, isso não vai impactar, ou qualquer que seja o segmento de mercado que surja de novidade, digamos assim, vai impactar o seu trabalho, né? E se você tem vontade de saber mais sobre isso, aí você precisa fazer uma pesquisa, entender melhor sobre o mercado, entender quais são os prós e os contras, mas o básico é o que eu estou dizendo aqui para vocês. Você vai se afiliar dentro de plataformas e você vai fazer indicação através de um link específico. E aí você vai precisar entender sobre essas plataformas, você vai precisar entender sobre os produtos que você vai se afiliar, você vai precisar entender regras, né? Você vai precisar, em algumas circunstâncias, criar, dependendo de aonde você decide trabalhar, olhar ali e fazer o básico. E aí, gente, outra coisa que as pessoas não falam, que a Globo não mostra, vamos dizer assim, né, sobre o mercado de afiliado, é o quanto que a gente precisa apostar em tráfego. E quando eu falo em tráfego, é tráfego pago. Esses anúncios que a gente vê rodando quando a gente entra ali dentro do Instagram, tá rolando no feed e aí vai entrando coisa pra você, ou mesmo nos stories, né? Vai entrando anúncios pra você de patrocinados. E essa parte, né, de para quem quer de fato lucrar como afiliado, para encontrar, para acertar a veia, é necessário que você estude e teste. Muitas vezes a pessoa entra para o mundo de afiliados achando que vai chegar e vai ter muito sucesso e perde muito dinheiro, né, em tráfego, além do dinheiro que você já investe em muitos cursos e em outras coisas, tá? Então é muito necessário que a gente se conscientize sobre isso. Qualquer novo negócio vai exigir da gente uma dedicação e uma compreensão para que a gente veja se de fato tem o nosso perfil, se de fato é a nossa cara, se de fato é aquilo que faz sentido para nós. Um grande erro de quem busca entrar no mercado digital ou mudar, fazer transição de carreira, é não se planejar financeiramente para essas mudanças. E cabe a você, né, olhar o ambiente que você está hoje, porque muitas vezes a gente já é consultor, a gente já tem um bom começo ali, aí falta um pouco de organização. Eu gosto muito de puxar a sardinha pro meu lado, né, pro lado da inteligência emocional mesmo, de você se analisar, de você se ler. O que faz você acreditar que você vai ter disciplina para você, por exemplo, quem quer crescer no orgânico, porque tem muita gente que diz assim, não precisa investir nada, você vai só divulgar os links, tá? Mas o que faz você acreditar que vai ser diferente, né? Que você vai conseguir todos os dias fazer divulgação de links, isso e aquilo em outras plataformas, se você não está fazendo hoje com a consultoria que você já tem, com aquilo que você já tem na mão. Eu gosto muito de usar as palavras, né? Parafraseando, obviamente, que eu não vou lembrar exatamente como ele fala, do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, para quando a gente tiver condições melhores, aí sim a gente evoluir. Chega um momento dentro da nossa carreira, quando a gente cresce, que já cresceu mesmo, que aí você vai ter que criar ramificações do seu negócio. Se esse ainda não é o seu caso, se você ainda não tem um sucesso assim tão absurdo, tão estrondoso, né? Você não criou a maior carteira de clientes do mundo e está sentindo necessidade de expandir seus negócios,
talvez isso não seja para você. Vale você refletir sobre isso, né? E se você, de fato, está pensando em largar a consultoria, ou mudar, ou fazer essa transição de carreira, vale você lembrar que é necessário ter um planejamento financeiro. Muitas pessoas, elas queimam, digamos assim, a sua própria chance dentro do empreender, justamente porque elas saem do CLT e elas não se planejam. Quando a gente sai, vou dar uma dica aqui totalmente extra, tá? Educação financeira. Falando dentro de mim, né? Muito comum você ver, aqui a gente vive num país em que as pessoas fazem isso de uma forma tranquila, né? A gente sai de uma empresa e a gente pega ali as verbas rescisórias e investe em um negócio. E aí o que vai acontecer? A pessoa passa a querer viver do negócio antes do próprio negócio sobreviver, né? Antes dele estar ali funcionando. Então, meu povo, esse é um tiro no pé. Esse é um tiro no pé mesmo, porque a gente precisa entender que aquelas verbas rescisórias junto com o nosso seguro, ele vem para trazer o mínimo de estabilidade para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, até que a gente alcance, né, uma outra ocupação, certo? Então é necessário que você se planeje. O que seria o correto a fazer? Você pegar ali o tempo do seguro, você pegar o valor das suas verbas rescisórias, né? Fazer uma matemática básica para você entender ali o que você tem de orçamento, quanto tempo você consegue viver ali sem trabalhar, para que você consiga estudar o segmento de mercado, para que você consiga ver como é que você começa sem tanto investimento, para que o seu negócio ele comece a funcionar, a sobreviver, né? Ele se realimentar, digamos assim. E aí sim você tá vivendo paralelamente, você ter de onde tirar seu sustento paralelamente com isso. É meio que você ganhar tempo, né? E aí depois, gente, se por acaso o negócio começou a dar certo, e aí sim aquele dinheiro ele se torna uma sobra, né? Algo que você consegue investir e utilizar com mais segurança e com mais conforto. Fora isso, tá? É algo de fato muito arriscado. A gente tá vendo isso dentro do ponto de vista de consultor, né? Porque muitas pessoas, elas se aproveitaram dessa oportunidade, vamos dizer assim, que é uma grande massa. Nós somos mais de 2 milhões de consultores em todo o Brasil, quando a gente fala de Natura e Avon, né? E aí, a pessoa, ela vê uma oportunidade de vender, meramente vender, né? Aquilo ali para aquele público, como se fosse algo novo, coloca uma embalagem nova, fala de uma nova forma e coloca como se fosse as mil maravilhas, e aquilo ali ela vai propagar a informação que ela quiser para poder ter ali os seus ganhos. Então é muito importante que a gente se blinde, né, buscando informações para que a gente não caia nesse tipo de situação, porque nós, gente, né, meras mulheres buscando de fato a liberdade financeira, a gente tende a ser mais vulnerável a cair nesse tipo de coisa se a gente não buscar a informação certa, se a gente não estudar, se a gente não estiver ligado, se a gente não desconfiar. A gente precisa ter muito cuidado também com as pessoas que transmitem informação pra gente. Qual que é a real intenção da pessoa? Né? Qual a intenção positiva de fato? Será que no final das contas a pessoa vai te vender algo? É necessário que você tenha critério, de você olhar direitinho quem é que você está ouvindo dentro do seu negócio, quais resultados você já construiu onde você está, certo? O que você está buscando. Às vezes a gente cai muito nessa situação por estar perdido, né? Por não, como eu posso dizer, por não ter tido ainda sucesso dentro da consultoria do jeito que a gente gostaria que tivesse. Mas aí a gente está tentando ter sucesso como? Aí não estabelece um horário de trabalho, não entra nas aulas com as treinadoras, né? Não faz dever de casa. Aí a gente está tentando ter sucesso olhando lá fora a grama do vizinho, ou mesmo seguindo pessoas de fora. A gente tá, muitas vezes, eu conheço consultores que eles pagam cursos e mais cursos fora e não sabem que a Natura tem uma escola específica que ensina, tá? O beabá da consultoria como ninguém, porque ninguém fora da realidade de Avon e Natura vai saber falar de Avon e Natura. Às vezes você tá gastando dinheiro, aí já gastou horrores de dinheiro com treinamentos que não vai trazer o resultado que o nosso treinamento traz e que é financiado pela Natura, porque estabeleça critérios,
Você já viu se o tema que você está buscando lá fora não tem dentro da escola Natura e Avon, né? Você já buscou consultores, treinadores para seguir os perfis? Você já está dentro da comunidade Natura? Ou você nem sabe que isso existe e já está buscando fora? A gente precisa se conscientizar se a gente quer viver de consultoria, se a gente quer ganhar nossa liberdade financeira e a gente quer crescer dentro de qualquer coisa que a gente faz. A gente precisa se dedicar ao máximo, conhecer o máximo daquele mercado e tentar extrair o máximo das coisas que tem ali dentro. Eu, antes de vir para a Natura, passei por muitas marcas de cosméticos e eu lembro que eu era acostumada a investir. Eu pagava 120, 150 reais em ingressos para participar de eventos, tá? Não era eventos de fora, era eventos da própria marca que eu trabalhava. E era normal, porque empreendedor faz isso, investe no seu negócio, investe em conhecimento, isso é natural. Quando eu cheguei na Natura, para mim foi um choque. Eu cheguei na Natura e fiz, meu Deus, a pessoa ganha brinde de participação, né? Ganha brinde de participação, os eventos são gratuitos e as pessoas ainda não vão, né? E depois tem gente questionando, porque em pouco tempo de Natura eu consegui crescer para líder, eu consegui sair de líder e vir para atividade de treinadora. Por que tem tanta gente que tá tipo há 10, 15, 20 anos e não conseguem crescer? Então, a gente precisa, de fato, entender que é necessário a gente buscar dentro da nossa marca o que a gente tem para poder, de fato, crescer ali dentro do que a gente quer. Então, meu povo, é muito importante você entender o que é, né, o mercado, o que é aquilo que está sendo vendido para você, para que você, de fato, compre. Então, o mercado de afiliados não é um conto de fadas. Existe, sim, existe, é um mercado sério, muita gente trabalha, ganha dinheiro com isso, ganha vida com isso, mas é um mercado que, assim como qualquer outro, tem seus desafios e precisa ter um mínimo de conhecimento para que você viva, né? Entre nele, para que você de fato absorva isso aí. Então, ó, muita atenção com relação a isso. Tá? Um desejo da Natura, gente, é que cada vez mais a gente consiga ter um bom relacionamento, né, com os nossos clientes. Isso, então, vale a pena vocês estarem dentro dos canais oficiais da Natura, vale a pena você fazer parte dos grupos de consultores de beleza, treinadores, para que você acompanhe os treinamentos. Você não vai pagar nada por isso, mas é aquela coisa, o remédio ele só faz efeito se tomar. Eu sempre falo isso em sala de aula, se você for pro médico, se você fizer a bateria de exames que for, se você pegar ali a receita, você for na farmácia comprar o remédio, levar para casa e não tomar, entende? E não tomar direitinho, nos horários que foi estabelecido pelo médico, não fizer o tratamento adequado, desistir do tratamento antes do tempo também, né? Antes do esperado, você não vai ter resultado, tá? Isso vale para qualquer coisa. E a gente não tá falando aqui sobre doença, a gente tá falando sobre consultoria. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, tá bom?